verso de número 13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu acho interessante que eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo assim, que quem tem chamado sempre... Ele falou assim, você vai saber que uma pessoa tem chamado quando ela corre do chamado, né? E eu corria do chamado, que nem eu, acho que não existia, né? Mas é interessante, irmãos, que aonde você vai, e eu sei que assim também com os irmãos, alguém te acha, né? Parece que Deus coloca ali a pessoa... E aí a gente fica escondido. Eu até me identifiquei um pouco com o Jonas da Bíblia, porque alguém falou assim para mim, quem é você? Você é de onde? Você é crente, né? Que igreja você vai? E começou a perguntar, eu falei, vou ter que contar tudo mesmo, ter que falar tudo aqui, né? E a gente tem passado assim, irmãos, temos feito a vontade do Senhor, pela misericórdia dele, né? Temos enfrentado lutas e temos vencido, né? As vitórias, elas são compatíveis, né? Ou melhor, as vitórias sempre têm sido além daquilo que nós temos passado, né? Essas semanas para trás, nós tivemos um probleminha ali, um dente inflamou, um dente ciso inflamou, ficou inchado, e depois a Gi pegou... Na verdade, foi ao contrário. A Gi pegou uma cachumba, ficou com os dois lados inchados, né? Aí quando a Gi sarou, meu dente inchou também, né? E aí começamos, eu falei, meu Deus, e oramos ali. Mas o Senhor, ele em seguida vem com as vitórias, vem com as bênçãos. Então eu posso dizer para os irmãos aqui nessa noite, eu vi alguém dizer aqui, perguntando se os irmãos estão felizes. Eu estou feliz, eu sei que tem irmão aqui que está feliz, e você que entrou aqui triste, com certeza... O Senhor vai falar com você nessa noite. Se ainda não falou, o Senhor ainda vai falar com você nessa noite e você vai sair daqui alegre. Nós temos motivo de sobra para glorificar o nome do Senhor. Eu sei que você tem, porque eu tenho motivo de sobra para glorificar o nome do Senhor. Tenho 16 anos de casado, para os irmãos que não sabem, eu me lembro como se fosse hoje, no dia que eu casei. No dia do meu casamento, alguém chegou em mim e disse assim, Deus vai cuidar de você. E o Senhor tem cuidado de mim até o dia de hoje. Todas as vezes que nós começamos a passar uma dificuldade, eu sinto o amor do Senhor pela minha vida e eu glorifico o nome do Senhor. Hoje eu estava na minha casa glorificando o nome do Senhor, porque o Senhor tem cuidado nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes o Senhor tem cuidado de mim. Se o Senhor, aleluia, não se revelou para você, é porque o Senhor ainda quer que você talvez se revele para Ele também. Porque muitas das vezes nós esperamos o Senhor se revelar para nós. Oh Deus, me cura, Senhor, mostra a Tua glória. E o Senhor está esperando você se revelar para Ele, dizer o seu amor por Ele, né? Às vezes nós não fazemos isso, né? E aí o Senhor, Ele tem feito isso na nossa vida. Às vezes eu falo para a Gi, né? Eu falo, Senhor, Deus tem cuidado de nós de uma forma sobrenatural, vou dizer assim, né? Apesar que nós estamos no mundo, que nós precisamos das coisas naturais, né, Jefferson? Mas o Senhor tem cuidado de nós realmente. Então, para mim, é realmente um motivo de muita alegria. Nós estamos aqui juntamente com os irmãos, cultuando a Deus, onde muitas pessoas talvez queriam estar aqui, né? E eu estive agora em um culto com a irmã Carol, que acho que louvou aqui uns tempos atrás, aquela que tem a deficiência visual, né? E ela falou algumas coisas muito interessantes. Ela falou assim, quando ela ficou cega com 18 anos, e hoje ela está com 33, 34, né? E aí ela falou assim, quando eu tinha a minha visão, ela falou assim, Deus falava comigo no meu coração. Ela falou que Deus falava com ela, lê a Bíblia. E ela falou assim, deixa para depois, né? E ela falou que Deus falava com ela, sempre estava falando, amanhã eu leio, depois eu leio. Ela falou assim, hoje eu preciso ler a Bíblia. Então eu escuto, não tem como eu enxergar. Ela falou assim, eu escuto, mas Deus tem as formas de trabalhar. Ela deixou uma mensagem ali na igreja, que ela foi louvar e convidou a gente, nós acompanhamos ali. Ela deixou uma mensagem e a mensagem foi a seguinte, ela falou assim, tome cuidado. Ela falou assim, eu não quero te assustar, mas Deus tem os meios de trabalhar. Deus tem os seus meios de trabalhar. Ela falou assim, hoje eu leio a Bíblia, hoje eu enxergo mais do que quando eu tinha visão. Ela falou assim, eu enxergo muito bem hoje, porque eu preciso caçar uns meios de mim ler a Bíblia e entender a palavra de Deus. Mas essa foi a forma que eu consegui talvez se achegar mais a Deus. Eu não ia conseguir se achegar a Deus se Deus não fizesse isso. Irmãos, eu nem sei porque eu estou dizendo isso, mas isso daí
impactou a minha vida quando eu ouvi esse testemunho, né? Às vezes nós não paramos para analisar, né, o que é que o Senhor tem para nós, né? Mas quantas coisas o Senhor tem falado conosco e muitas das vezes nós não paramos para ouvir a voz do Senhor. Ah, Tiago, faz isso. E às vezes não, peraí, primeiro eu vou fazer isso aqui, primeiro eu vou cuidar aqui das coisas da minha casa, primeiro eu vou fazer isso, e o Senhor está nos incomodando a fazer a obra dele. Estamos realmente vivendo os últimos dias da igreja na terra, né? Eu vi uma pessoa agora recentemente pregar e ela dizia assim: a igreja está se despedindo da terra. E eu acredito nisso, irmãos. Eu acredito realmente nisso, que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, né? Eu gostaria, irmãos, neste momento de estar deixando esta palavra para a meditação dos irmãos. Eu estava meditando nestes versículos da palavra. E é interessante porque eu diria assim, apesar que os cultos o Senhor tem nos instruído, mas eu diria que este é um culto que o Senhor marcou para nos instruir, né? Porque são versículos que foi escolhido, o tema que foi escolhido é um tema muito interessante, um tema que alguém pode olhar e dizer assim, lá em Levítico, né, que foi falado, mas um tema, na verdade, é muito atual nos dias de hoje. Nós precisamos ouvir isso todos os dias, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu já poderia até, se o Senhor não tivesse me escolhido nessa noite para ministrar a palavra, eu poderia até ir embora, porque o pastor aqui já deu uma pincelada aqui em tudo que será falado, né? Mas eu acho interessante, irmãos, que Deus ele tem os meios de falar, de trabalhar, né? Estava conversando com uma pessoa na empresa e dizendo, Deus tem as multiformas dele, tanto de falar conosco como de trabalhar em nossas vidas, né? E quando nós começamos a ler esses versículos da palavra de Deus, a gente começa a observar algo muito interessante, né? Deus instruindo, o livro de Levítico, acho que terceiro livro, né, do Pentateuco, escrito ali por Moisés. E é interessante, irmãos, que pelo menos toda a evidência, né, de que Moisés escreveu o livro, e é interessante que nessas instruções que ele vai dar para o povo ali de Israel, né? Se você pegar o livro de Levítico, acho que quase que todo você vai ver Deus falando através de Moisés, usando Moisés ali para instruir o povo, né? Estabelecer algumas leis. E é interessante que nessas instruções ele fala sobre adoração, ele fala sobre a pureza cerimonial, né? As leis morais e dias santos. Uma das coisas que você vai encontrar, né, dentro desse livro de Levítico, né? E é interessante, irmãos, porque o culto é com os varões. Eles apresentam um culto a Deus, mas é com os varões. Obviamente, nós entendemos aqui, vimos muitos louvores, e nós podemos falar um pouco de adoração aqui, mas podemos também falar um pouco de santidade nessa noite, né? Eu sei que você talvez meditou já nesta palavra, né? Quando nós escolhemos o tema, o cartaz hoje ele roda mais facilmente do que antigamente, que nós tínhamos que colar no poste, saía entregando para alguém, era assim, né? Hoje não, rede social, WhatsApp, você recebe assim que a pessoa cria ali esse post, né, que a gente fala, ele roda o mundo inteiro, né? Talvez alguém que está lá nos Estados Unidos não pôde estar neste culto, mas ele sabe o tema que está sendo falado aqui. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas é interessante, irmãos, que quando nós começamos a meditar a palavra de Deus, você vai ver Deus dar essa instrução ali ao Arão, aos filhos, né, através de Moisés, e ele disse que era para ele estar trazendo ali, renovando, vamos se dizer assim, porque eu sei que os irmãos já ouviram essa palavra muito mais a fundo do que vai ser falado aqui. Como eu disse da outra vez e vou tornar a dizer, já participei, né, deste ministério aqui, assisti junto com o pastor muitas mensagens aqui, até mesmo falando sobre Levítico, sobre o sacerdócio, e que não teria outra pessoa a não ser o pastor Rigonato, né, que está ali para falar de tudo isso. Mas eu queria, em rápidas palavras, em palavras simples aqui, deixar para a meditação dos irmãos, que quando Moisés, ele, através do Senhor, ele instrui ali Arão, os filhos ali, para poder estar renovando o altar, né, do Senhor. É interessante que ele pede para eles ir lá, remover a cinza, depois colocar a lenha novamente, né? Então, aquela lenha ia queimar o dia todo, ia queimar a noite toda. Quando era no dia seguinte, tinha-se ali umas preparações, né, algo diferente, que não era comum, mas
mais, trocava-se ali de roupa, colocava uma roupa limpa, uma veste de pano fino, para ele simplesmente ir lá renovar aquela lenha. Você tirava toda aquela cinza, colocava do lado de fora, e aí depois eles vão e colocam novamente a lenha, o fogo continua pegando novamente, no dia seguinte, tudo de novo, e você vai ver aquela cena se repetir quando nós começamos a ler e entender a palavra do Senhor. É interessante, irmãos, que quando nós paramos para analisar e conversar até mesmo com algumas pessoas nos dias de hoje, você vai ver muitas pessoas, ela dizer assim, mas o livro, linhas teológicas por aí, né, dizendo assim, o livro de Levítico, os livros do Velho Testamento não servem para nós, né? Alguém pode dizer isso, nós já vemos muitas pessoas nos dias de hoje fazendo desta maneira com a palavra de Deus, mas quando nós começamos a ler esses versículos, quando nós começamos a ler os capítulos que foi falado e até mesmo o livro todo, você vai encontrar todas as coisas que aconteceram no passado, você vai encontrar Jesus depois colocando tudo em prática, né? E falando novamente, como até mesmo amará o seu próximo como a ti mesmo, você vai ver aqui no livro de Levítico. Quando nós começamos a ver tudo isso sendo falado claramente, nós sabemos que tudo que estava sendo feito no passado estava apontando para o presente. Aí o negócio, se nós pararmos para analisar, o negócio hoje complica um pouco mais. Alguém, né? Eu já vi alguém dizer assim, até mesmo para mim, dizendo, ixi, na época era muito complicado. Já pensou, o sacerdote tinha que ir lá e matava um cordeiro e levava lá para dentro e tinha que pegar e separar a gordura e colocava lenha e queimava e depois era muito complicado, só que hoje o negócio é mais estreito, né? Se a gente pegar e analisar, hoje é muito mais estreito. Quem é o sacerdote hoje? Nós somos o sacerdote, mas além o altar, nós somos o altar, né? Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo já diz lá, está escrito lá, quando nós paramos para analisar a palavra do Senhor, né? E quando nós paramos para analisar os capítulos que foram escritos já no Novo Testamento, o próprio Jesus colocando em prática, você vai ver que o negócio estreita para o nosso lado nos dias de hoje, né? E às vezes nós não paramos para analisar, nós misturamos as coisas. O povo de Deus tem misturado exatamente o que o Senhor tinha dito ali para Moisés. Não mistura o santo com o profano, mas o povo de Deus, nesses últimos dias, tem misturado tudo, tem feito uma bagunça. E eu tenho certeza absoluta que Deus não está contente com essa situação. E o Senhor nos traz nessa noite, aleluia, para nos alertar que nós estamos vivendo os últimos dias e o negócio precisa mudar, aleluia. O negócio precisa tomar uma outra direção para que o Senhor venha operar em nossas vidas, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando nós paramos para analisar a palavra do Senhor, se os irmãos puderem colocar em Romanos capítulo 12, Vinícius, nós vamos estar lendo aqui apenas um versículo. Quando nós paramos para analisar a palavra do Senhor, nós vemos que o negócio fica sério, mas muito sério para o nosso lado, né? Não adianta nós queremos, como se diz o ditado por aí, tampar o sol com a peneira. Não adianta com o dedo, né? Não adianta nós tentarmos fazer dessa maneira. O negócio fica estreito, né? E eu louvo muito ao Senhor pela vida dos irmãos. Nosso irmão Léo, que nos convidou, né? Os irmãos que colocaram o tema aqui. Eu louvo muito pela vida dos irmãos, que quando eu li o tema ali, eu confesso aos irmãos que o Senhor já foi falando ao meu coração. E eu comecei a apontar o dedo para mim mesmo e rever a minha vida. Aleluia, perante o Senhor, porque o negócio fica complicado, né? O apóstolo Paulo, ele diz aqui em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí o negócio fica complicado, né? Parece que nós nunca vimos, como estamos vendo nesses últimos dias, as pessoas pregarem e pedirem avivamento para o Senhor. Você vê alguém, talvez, muitas das vezes, até mesmo usando o microfone em um ato de emoção, dizendo, está vindo um grande avivamento, hoje é o dia do grande avivamento. Você vê alguém colocar um tema de uma campanha dizendo, é o avivamento, mas quando nós paramos para analisar a palavra do Senhor, quando nós paramos para ver o apóstolo Paulo citando, rogo-vos, pois, irmãos, aleluia, pela compaixão do nosso Deus, aleluia, rogo-vos, pois, irmãos, aleluia, o apóstolo Paulo dizendo para que nós apresentamos o nosso corpo, aleluia, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando nós começamos a analisar, aleluia, o livro aqui de Levítico,
tudo aquilo que era falado ali, tudo aquilo que era feito naquela época. E depois você vê o Senhor Jesus vindo e colocando nós agora na condição de sacerdote, nós, aleluia, na condição de sacrifício vivo para apresentar ao Senhor aquilo que nós temos de melhor. Quando nós começamos a analisar isso, eu paro para analisar da minha vida e vejo que eu preciso melhorar bastante, aleluia, para que o Senhor venha agir, aleluia, através da minha vida. Eu preciso melhorar e eu vejo isso, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aí nós começamos a analisar e ver, aleluia, lá quando nós vamos lá em Romanos, lá em Hebreus, e você vê ali, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu começo a ficar preocupado com essas palavras, confesso aos irmãos, porque quando eu vejo, eu olho para dentro de mim, eu começo a analisar e eu falo, Senhor, eu preciso melhorar, eu preciso que o Senhor age em minha vida. É interessante, irmãos, que quando nós começamos a trocar a lenha, quando nós vivemos uma vida de santidade com o Senhor, ainda que nós não conseguimos ser santo, porque, se não me falha a memória, acho que é João que diz, né, aquele que diz que não tem pecado, esse aí já pecou, mas quando nós se preocupamos em colocar a vida no altar, o Senhor, Ele age através da nossa vida, o Senhor, Ele faz através da nossa vida, o Senhor, aleluia, através do nome dEle, que Ele empresta para nós, quando nós professamos o nome dEle, aleluia, e pedimos para o Senhor curar, Deus, aleluia, Ele faz desta maneira. Isso que é interessante. Então quando eu olho, aleluia, para mim, eu falo, Senhor, eu preciso melhorar, porque se um dia se um dia o Senhor agiu na minha vida, é porque eu não estou trocando a lenha, eu estou fazendo errado, Senhor, eu preciso melhorar. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí, outro dia eu estava vendo, analisando ali o Pedro, né? O Pedro ali todo diferente. Você vê o Pedro ali fazendo coisas que não, muitas das vezes talvez não agradava ali o próprio Jesus, os discípulos que estavam à volta. Mas quando há uma transformação, aleluia, de Pedro, quando o Senhor Jesus tem um confronto ali na praia com Pedro, você vai ver depois um Pedro transformado, um Pedro ali que parece que agora não era o mesmo Pedro, trocando a lenha, buscando ao Senhor. Aí ele chega ali, está um homem sentado, ele olha para aquele homem e diz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, o Senhor, Ele continua sendo o mesmo. Alguém pode dizer, mas isso mudou, não é mais assim. Eu quero te dizer, o Deus, aleluia, que nós pregamos, o Deus que se faz presente aqui nessa noite, Ele continua sendo o mesmo. Ele curou lá no passado, Ele cura no presente. O que está faltando em nossas vidas nos dias de hoje é nós estar trocando a lenha, arrancando a cinza, aleluia, colocando lenha nova para queimar, aleluia, para que nós venhamos, aleluia, se santificar perante o Senhor. Aí sim o Senhor age em nossa vida. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Eu não disse da última vez, mas eu quero dizer aqui, a última vez que nós estivemos, eu não disse aqui, mas eu quero falar aqui nessa noite, que o Senhor me faz lembrar desse testemunho. Eu me lembro que lá em Minas, o pastor Rigonato até participou um pouco ali das nossas lutas, e eu comecei a ver a minha vida. Eu fiquei um tempo desempregado lá, para falar a verdade para os irmãos, 2 anos. E eu me lembro que eu comecei a buscar o Senhor ali, de uma forma, eu falei, já que eu não tenho no serviço, as portas estão fechadas, está tudo fechado, eu vou buscar o Senhor. E comecei ali a clamar o Senhor, a pedir para o Senhor fazer, e comecei a orar, e eu me lembro que Deus começou a fazer muitas coisas assim, através da minha vida, desde os mínimos detalhes até coisas sobrenaturais. Mas uma das coisas que me marcou, irmãos, foi que eu estava em um culto, ali, e eu me lembro que tinha uma senhora que ela ficava sentada no último banco, e meu pai, no culto, ele sempre falava assim, irmãos, ore pela irmã, acho que é Roseli o nome dela. Ele falava assim, irmãos, ore pela irmã Roseli, porque a irmã Roseli está com um problema de saúde, né? Ore por ela. E aí, sempre, quando tinha os cultos, o meu pai sempre falava isso. Eu me lembro que num culto de domingo, nós estávamos sentados ali, e aí ele falou da mesma maneira, né, e a irmã estava sentada lá atrás. Quando ele falou lá, eu falei assim, Deus, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe quem sou eu, o Senhor conhece os meus passos. Eu vou te fazer um pedido, pai. Eu não sei o que essa irmã tem, o que ela precisa, mas não é o primeiro culto que meu pai fala. Então eu gostaria que o Senhor curasse ela. Usa alguém para curar ela, Senhor. Vai o Senhor lá, cura ela, ou então usa alguém daqui, usa alguém dali. Comecei a falar com Deus, né? Mal sabia eu, irmãos, que depois foi me dada a oportunidade, e foi interessante que quando foi me dada a oportunidade ali, eu fui, acho que não me lembro se eu fui orar, ou eu fui
louvar a Deus ali. E eu me lembro que na hora o Espírito Santo falou comigo, vai até ela e ore por ela. E aí eu falei, mas ora por ela, vai até ela, né? E eu fui, irmãos, eu costumo atender a voz de Deus, né? Eu falei, eu vou ir lá, se Deus está falando, eu vou ir lá. E eu fui assim, quando eu cheguei no último banco, eu coloquei a mão sobre ela. Quando eu coloquei a mão sobre ela, o Espírito Santo ministrou no meu coração muito forte, de uma forma inconfundível. Ele diz assim ao meu coração, diga para ela que a unção da cura está sendo derramada sobre ela. Eu falei, irmãos, daquela maneira, exatamente da maneira que o Senhor tinha falado comigo e voltei, né? E fiquei muito preocupado, irmãos. Fiquei muito preocupado porque eu falei assim, eu disse algo, mas não aconteceu nada, não vi nada, né? E as pessoas ouviram, os irmãos ouviram ali. Tudo bem, passou-se um mês, nada, essa irmã não falou nada, Jane. E eu comecei a ficar preocupado. E eu falei, Gi, eu tenho certeza que Deus fez alguma coisa, não é possível que eu não falei de mim, aquilo não é de mim. Comecei a ficar preocupado. 2 meses, nada de acontecer. A irmã sumiu da igreja, não foi mais. Eu falei, pronto, quer ver que eu falei alguma coisa lá? E ela ficou brava e comecei a me preocupar. Quando foi no 3º mês, a irmã foi lá e contou um testemunho. Ela disse assim, naquele dia que eu estava lá atrás, ela falou assim, o irmão Tiago, ele foi lá e profetizou na minha vida. Ela falou assim, hoje se passou 3 meses. Ela disse assim, eu esperei os 3 meses por causa que eu queria ter certeza de que era Deus. Ela falou assim, eu estou com os exames aqui, estava cometida com um tipo de um... Ela falou assim, até que o médico estava suspeitando de um câncer, mas eram vários tumores assim no intestino. E ela falou assim, e era muito sério, mas naquele dia era o dia mais sério que estava. Ela falou assim, porque eu estava no último banco, eu já tinha saído várias vezes do culto, porque eu estava passando muito mal. E ela falou assim que quando ela foi lá no banheiro, ela falou, não tem jeito, Senhor, eu vou ter que ir embora, não sei o que o Senhor vai fazer, estou pedindo para o Senhor, mas nada aconteceu. E quando ela voltou, o Senhor curou ela ali instantaneamente. Irmãos, o que está faltando em nosso meio, muitas das vezes, é nós estarmos buscando ao Senhor. Quando eu olho para esse testemunho, eu não digo assim, eu, Tiago, não, eu glorifico o nome do Senhor e eu olho para mim, me preocupo com a minha vida e falo, Senhor, isso tem que acontecer todos os dias, Pai. Isso tem que acontecer sempre, Pai. O Senhor precisa me usar, o Senhor precisa usar os irmãos. Mas aí quando eu olho, aleluia, para os capítulos da Bíblia, quando eu começo a entender a palavra do Senhor, eu digo, eu preciso melhorar perante o Senhor. Eu preciso estar buscando o Senhor a cada dia mais, para que o Senhor venha curar, para que o Senhor venha fazer. Nós estamos vivendo em dias a qual as pessoas estão desacreditando do Evangelho, estão desacreditando que o Senhor tem poder para fazer. Mas eu louvo ao Senhor, aleluia, porque aqui tem um povo, aleluia, disposto a obedecer. Aqui tem um povo preocupado, aleluia, em estar na presença de Deus, aleluia, em estar reparando o seu altar. Então eu quero te deixar uma palavra para você. Deus, aleluia, vai te usar, aleluia, na terra. Deus vai te usar nesta igreja. Deus vai te usar na tua casa. Deus vai te usar no teu serviço, na escola aonde você estuda, porque o Senhor, Ele contempla os nossos corações. Glorificado seja o nome do Senhor. É necessário que nós fazemos como a palavra nos manda. Isto é obediência. É quando nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor e dizemos, Senhor, eu preciso melhorar, eu preciso fazer, aleluia, da forma que o Senhor quer, não aquilo que eu quero. Porque muitas das vezes nós queremos tomar uma direção e Deus quer outra para nós. Porque muitas das vezes nós achamos que Deus, Senhor, o Senhor vai me usar. Quando eu pegar o microfone, eu quero pregar assim, eu vou falar umas palavras dessa forma. Deus fala assim, não, você vai pregar lá na casa, lá no culto de segunda-feira. Mas no culto não é aquele lado lá. Senhor, quando eu pegar o microfone eu quero louvar. Não. Vou te usar lá na missão, você é um missionário. Deus conhece os nossos corações, Deus conhece os nossos passos. O Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não adianta nós queremos a presença do Senhor, aleluia, se nós não obedecemos a palavra do Senhor. Não adianta nós queremos sentir a graça do Senhor todos os dias, se nós não obedecemos o Senhor todos os dias. Hoje nós vemos muitas pessoas sentir a presença de Deus, e eu já parei para analisar isso, falei, meu Deus, eu vi essa irmã sentindo a presença de Deus, essa jovem, essa pessoa sentindo, mas hoje parece que ela não quer mais. Senhor, ela sumiu ali. Num dia, sente a presença de Deus, chora na presença de Deus. No outro dia, você vê a pessoa se afastando como se nada tivesse acontecido. E aí, quando nós paramos para analisar, é o que falta em nossas vidas, é nós trocarmos a lenha, né? Se o fogo pega hoje, mas se amanhã eu não tenho mais lenha, simplesmente o que vai acontecer vai virar cinza, e cinza o fogo se apaga. E se o fogo se apaga, não adianta, nós queremos sentir a graça do Senhor. Agora, eu disse para os irmãos aqui nessa noite, é noite de instrução.
aleluia. Nós vamos sair daqui entendendo, aleluia, aquilo que o Senhor quer conosco. Nós vamos sair entendendo qual é o caminho para que nós venhamos estar sentindo a presença de Deus. E não precisa ser somente no culto não, viu? Porque esses dias eu estava em casa tomando banho, quando eu liguei o pensamento com o Senhor, aleluia, o Senhor derramou a graça dele. Eu estava ali no chuveiro chorando na presença do Senhor. Eu falei, meu Deus, eu fiquei até envergonhado porque eu não sou digno de nada disso. E o Senhor, aleluia, Ele nos visita a cada dia. Eu quero te dizer nessa noite, não, aleluia, adianta nós queremos avivamento, não adianta nós queremos sentir a graça de Deus se nós não renovarmos o nosso altar todos os dias. Aleluia. E você vai ver isso aí na Bíblia claramente. O Elias foi um, né? Você vai ver ali Elias reparando todo o altar para que o fogo descesse ali. Não é bagunçado, como diz o outro. Não é bagunçado, né, irmão? Alguém é bagunçado assim. Não, não é bagunçado assim. Não adianta misturar as coisas para que o Senhor venha derramar a graça dele, não. O Senhor, aleluia, as coisas com Deus, ela tem regra. As coisas com Deus, ela tem, aleluia, uma direção correta. O Senhor, ele tem os caminhos corretos. É interessante, irmãos, que quando nós paramos para analisar, eu costumo sempre trazer isso para os dias de avivamento, né? Ezequiel capítulo 37, porque quando nós paramos para analisar, você vai ver ali o Senhor falar com Ezequiel, né? Ali no vale de ossos secos, e é interessante, você vai ver tudo aquilo acontecer de dentro para fora, né? Tá só osso, depois os ossos ali, quando ele profetiza, vem a carne, vem tendões, vem tudo. Ali, quando ele vem pele por cima, quando o exército está todo no chão ali, mas ainda faltava vida, aí vem o sopro de vida ali naquele exército todo, e eles se colocam em pé, e um exército muito numerosos, né? E aí você pode estar dizendo, mas o que isso tem a ver com avivamento? O que isso tem a ver com o que nós estamos dizendo? Eu quero te dizer que o avivamento, ele começa de dentro para fora, aleluia. Eu quero te dizer que o Senhor, aleluia, ele começa a mudar dentro de nós primeiro, para que nós venhamos entender, aleluia, o que é realmente um avivamento da parte do Senhor, aleluia. Não adianta eu chegar na presença do Senhor de qualquer maneira. Se eu sou um sacerdote, se o altar sou eu, se o Senhor habita dentro de mim, eu entristeço facilmente o Espírito Santo quando eu faço coisas que não é do agrado do Senhor, e isso tem me preocupado. Isso daí eu tenho ficado preocupado, porque nós estamos vivendo uma geração que ela já não tem mais compromisso nenhum, temor, não se ouve mais falar, aleluia, mas eu ainda glorifico ao Senhor, aleluia, porque existe pessoas que quando o Senhor fala, o coração ainda estremece, se preocupa com o temor e diz, Senhor, eu preciso estar na tua presença, eu preciso fazer, aleluia, a tua vontade. O que é que eu preciso fazer, Senhor, para que o Senhor move através da minha vida? E aí vem o Senhor nessa noite falando conosco, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, mas isso é condicional, aleluia, isso é condicional. E aí quando nós paramos para entender a palavra do Senhor, eu digo realmente isso, Senhor, é condicional, eu preciso fazer algumas coisas em minha vida, aleluia. Eu sei que o Senhor está falando com você, aleluia, que entrou aqui nessa noite. Eu sei você, rapaz, que está aqui nessa noite, eu sei que Deus está falando no íntimo, no profundo do seu coração, trazendo a memória, aleluia, das vezes que você chegou na presença do Senhor, que Deus te usou e que hoje talvez já não acontece mais nada. O Senhor nessa noite não se esqueceu de você. Eu sempre digo para os irmãos, a proposta continua de pé. O que falta é nós chegarmos até o Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, ó Pai, muda a minha vida, transforma o meu coração, muda o meu caráter, muda o meu modo de agir, de pensar, de falar. Eu preciso estar na tua presença, aleluia, de uma forma diferente, Senhor. Já não dá mais para mim viver desta maneira que estou. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí você vai ver o Senhor, ele falar através dos homens, grandes homens de Deus. Você vai ver Deus, aleluia, se manifestar o poder dele, né? Através ali do povo de Deus. Mas não era nada de graça. Não adiantava nada de graça. Nós, muitas das vezes, achar que Deus vai fazer, o Senhor vai fazer por mim, o Senhor vai fazer desta maneira. Não, é condicional, irmão. Quando nós se colocamos na presença de Deus, quando eu entro na presença de Deus e eu falo, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor, o Senhor pode mudar o meu coração, pode mudar a forma que eu penso, Pai, pode mudar, Senhor, pode agir na minha casa, o Senhor é o dono da minha casa, aí o negócio começa a ficar diferente, né? É interessante que quando nós falamos assim para o Senhor, Deus, ele entra suavemente, mudando as coisas que
que muitas das vezes nós achamos que era normal, né? Eu disse, mas isso aqui é normal. E Deus, ele vai trabalhando de uma forma tão sobrenatural que quando nós percebemos, nós estamos, parece que mais forte, lendo a palavra do Senhor, buscando o nome do Senhor. Para isso é necessário que nós fazemos a vontade do Senhor, que nós obedecemos. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Que nós venhamos nessa noite entender, aleluia, o que o Senhor realmente quer conosco. Que nessa noite nós possamos pegar esses versículos que foi lido nessa noite, né, que vai ser ainda falado amanhã, que vai ser pregado. E que nessa noite nós possamos não apenas ficar neste culto e quando for embora esquecer o tema que foi falado, não. Que nós venhamos guardar, marque na tua Bíblia, escreva ali na anotação do seu celular dizendo, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, mas eu sei que é necessário algumas mudanças, alguns acertos na minha vida, alguns acertos na nossa vida, para que o Senhor venha completar a obra, para que o Senhor venha usar, aleluia, a nossa vida perante, aleluia, nas mãos dele, perante as pessoas que precisam, né? Nós estamos vivendo no meio de uma sociedade que é muito fácil você conversar com uma pessoa e a pessoa falar assim, olha, eu tomo remédio, outro dia eu conversei com a pessoa dizendo assim, eu tomo remédio de mão cheia, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso, tenho várias coisas, e é muito natural isso, mas o que eu quero te dizer, irmãos, é que muitas das vezes existe remédio que o Senhor, ele pode ser o seu remédio, o Senhor, ele pode curar você, o Senhor, ele pode entrar, porque a doença que muitas das vezes o médico não entende, passa um remédio, e a doença muitas das vezes é da alma, e doença da alma o Senhor pode curar, aleluia, doença da alma, o Senhor pode fazer um milagre, e nós podemos viver uma vida diferente nas mãos do Senhor, então creia nisso, aleluia, que tudo isso que foi falado aqui é para mim e é para você, para que nós venhamos entender que se nós trocarmos a lenha todos os dias, se nós tirarmos a sujeira de lado, se nós tirarmos, aleluia, a cinza e trocar a lenha, colocar para queimar, certamente o Senhor vai fazer coisas novas, coisas grandes em nossa vida, glorificado seja o nome do Senhor. É interessante que quando, eu vou finalizar aqui dizendo isso, é interessante que quando nós paramos para ler esses versículos aqui, você vai ver que o Senhor diz assim para o sacerdote, olha, você vai tirar a cinza e vai colocar ela do lado. Tinha um lugar específico ali para a cinza, né? Não vai pegar a cinza não e jogar fora, vai jogar no mar, né? Como diz o outro, vai fazer alguma coisa, não. Tem um lugar ali do ladinho ali para você poder colocar. Coloca a cinza ali do lado, aí depois você entra com a lenha de novo, né? Você troca a roupa, então tinha toda essa instrução. Irmãos, muitas das vezes nós não paramos para analisar, né? O que nós temos que entender é que assim é na nossa vida. O pecado, muitas das vezes, quando a casa está limpa, facilmente você consegue identificar uma sujeira, né? Lá em casa, quando a Gi limpa ali a cozinha, né? Quando eu chego da firma, às vezes vem com algumas coisas assim, e eu coloco aí, se caiu uma sujeira no chão, né, já olha ali e fala, ixi, sujou ali, deixa eu tirar, né? Porque acabei de sujar ali, eu já vou limpar, né? É muito fácil você identificar. Agora, quando o negócio está todo sujo, se caiu uma sujeira ali no meio, não tem problema nenhum, eu nem sei o que é, né? Uma sujeirinha ali no meio, nem sei o que aconteceu, deixa continuar lá, fica lá mesmo, né? Assim, muitas das vezes, nós paramos para analisar na nossa vida dessa maneira, né? A cinza está ali no lugar para alguém chegar, passar, isso não está escrito aqui, mas eu conjecturando, parece que eu enxergo desta maneira, alguém passar e dizer assim, aquela lenha foi a que queimou a noite toda, mas está ali, agora não serve mais para nada, tem que ser trocado, aleluia. Eu posso olhar para a minha vida e dizer assim, porque não me dá uma amnésia quando eu peco perante o Senhor, e depois eu me arrependo, e Deus ele entra ali com o bálsamo na minha vida, eu consigo sentir a presença de Deus, mas aí não me dá uma amnésia, não. Eu paro para analisar e disse assim, eu pequei contra o Senhor, mas o Senhor, ele me purificou dos meus pecados, né? Mas o meu pecado ficou para trás. Eu pequei contra o Senhor, mas o Senhor me purificou. Gosto muito da palavra, aleluia, daquele texto, quando Davi, ele é confrontado ali pelo profeta, e ele coloca, eu costumo conjecturar ali, né, na minha imaginação, parece que ele põe a mão na cabeça e diz, pequei contra o Senhor. Meu Deus, o pastor Rigonato sempre que faz isso, né? Mão na cabeça, meu Deus, pequei contra o Senhor, né? É porque, na verdade, irmãos, nós não esquecemos aquilo que nós fazemos perante o Senhor. E assim o Senhor também não esquece. Aleluia. O Senhor sabe muitas das vezes o que nós fazemos. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor, ele lança no mar de esquecimento, mas o Senhor, ele sabe as nossas falhas, ele conhece as nossas falhas, ele conhece o nosso pecado. É necessário que nós se arrependamos daquilo que muitas das vezes nós temos feito que não tem agradado o Senhor. E aí sim, aleluia, nós vamos ver o fogo arder em nosso coração novamente. Aí sim nós vamos ver o Senhor nos usar
tremendamente, aleluia, nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza absoluta, e eu finalizo dizendo isso, eu tenho certeza absoluta que o Senhor está levantando um exército, aleluia, aqui nessa noite, aleluia, um exército que vai fazer a diferença. E eu não estou dizendo na placa da igreja, porque eu sei que tem igrejas aqui, aleluia, reunidas junto conosco. Eu estou dizendo um exército para fazer a diferença nas ruas afora. Eu disse isso da outra vez e eu falo aqui, aleluia, profeticamente falando, o Senhor fala ao meu coração, aleluia, Deus está levantando um exército, aleluia, que vai fazer a diferença, aleluia, na sociedade, que alguém vai olhar e dizer, não, esse aqui é diferente, mas não está escrito lá que eu posso fazer o que eu quiser, não está escrito lá no livro de Levítico, não está escrito lá no Velho Testamento, não está falando nada disso, que eu não posso fazer, mas por que ele não faz? Ele é diferente, ele é diferente, o Senhor fala com ele fala com o Senhor, ele tem contato com o Senhor, quando ele fala, aleluia, algo acontece, né, como Elias, ele olha para cima e diz assim, olha, vai chover, né? E em outras palavras, em outra ocasião, Elias olha e diz assim, agora não vai chover mais, né? Segundo a minha palavra, não chove. Então, aqui é uma intimidade com o Senhor. O Senhor quer fazer dessa maneira conosco, que nós possamos guardar esta palavra em nosso coração. E eu gostaria que você se levantasse, nós vamos orar aqui, aleluia, e sair daqui entendendo que, aleluia, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e realmente não vai se apagar. Aleluia, desde que nós, aleluia, fazemos da maneira que o Senhor, Ele está nos instruindo, aleluia, a fazer. Eu sei você jovem, eu sei você irmão, você senhor, senhora que está aqui, você adolescente, eu sei que Deus tem falado ao seu coração. Eu sei que o Senhor tem te incomodado dizendo, não faça isso, meu filho. Eu sei que o Senhor tem dito assim, não pegue este caminho, vai para cá, né? Como está registrado ali no livro de Reis, o profeta, o Senhor diz assim, o Senhor fala ali, ó, não vai, né? Quando chegar por este caminho, chega lá, não come pão, não bebe água, volta do mesmo caminho, aí ele vai dar ouvido para outro que se diz ser profeta, e aí a Bíblia diz que vem acho que é um leão, né? E aí ele come, engole ali aquele homem. Irmãos, o caminho é um só, aleluia, o negócio é um só, aleluia, a instrução do Senhor é assim, e não adianta nós queremos fugir para outro lugar, não adianta nós queremos criar um atalho, aleluia, o Senhor tem instruído, e não adianta, muitas das vezes eu falo, meu Deus, eu não vou fazer isso porque o pastor pode ver, não, é entre você e Deus, Deus te conhece, Deus, Ele está falando no íntimo e no profundo, no nosso coração, aleluia, de modo que os nossos corações se estremecem, aleluia, quando nós ouvimos a voz do Senhor. Deus tem falado com pessoas aqui, eu falo, aleluia, na autoridade do Espírito do Senhor aqui nessa noite, Deus tem falado com pessoas aqui a cada dia, aleluia, porque o Senhor exige, aleluia, obediência para que Ele venha te usar, aleluia, o Senhor exige obediência para que você venha ser, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, para que você venha ser usado nas mãos do Senhor, usada nas mãos do Senhor. É por isso que você está muitas das vezes perdido, dizendo, Senhor, mas qual é a obra mesmo, Senhor? Eu sei que o Senhor falou lá atrás, mas qual é o chamado, Senhor? O Senhor está dizendo, é só um, meu filho, é só obediência, deixa que eu faça o resto, não se preocupa, não precisa correr atrás, não precisa postar um vídeo lá, fazer alguma coisa, não, deixa comigo, mas isso precisa ser mudado. Glorificado seja o nome do Senhor. E aí quando o Senhor fala desta maneira conosco, quando nós entendemos, eu preciso me colocar na posição e dizer, fazer que nem o Jonas, realmente sou eu, essa pessoa. Ixi, mas porque o mar está revolto, o barco está querendo virar. Eu, pode jogar eu no mar. O Jonas reconhece ali, né? Muito interessante. Aleluia, esta palavra, irmãos, que nós nessa noite possamos pedir ao Senhor, que o Senhor possa nos instruir a cada dia, aleluia, para que nós venhamos ser alguém usado nas mãos dEle e para que as promessas do Senhor venham se cumprir em nossa vida, amém? Vamos fechar os olhos.